Depois das luzes de Haksasha começarem a piscar e a cidade começar a ser invadida, nós voltamos a mais uma parte. Depois que o General Liu consumiu a casca da árvore lá no passado, o Cao lutou contra ele e eles foram parar na cidade. O Liang foi deixado para trás porque o Cao sabia o quão forte o Liu tinha ficado. E na cidade, ele fala que o Liu ficou forte de uma maneira injusta. Mas o Liu não se importava nem um pouco com isso. Ele continua falando que o mundo estava cheio de injustiças, como por exemplo, o Cao ter nascido com o espírito de guardião, mas o seu irmão não, sendo um fraco por completo. O Liu facilmente domina ele e o Cao continua acreditando que ele poderia lutar por Haksasha. O Liu fica surpreso ao ver que o Cao não estava desistindo da briga, então ele continua batendo nele sem a mínima preocupação. O Liu estava acreditando que o Cao era muito confiante e continua batendo, falando que os seus esforços para mudar o mundo serão desperdiçados e ele vai ensinar o espírito do Cao como se fazia. Mas nessa hora a ameaça dele é interrompida quando o Liang dá um grande chute na cara dele. O Yojin pegou ele e os dois começam a fugir. O Cao ficou muito grato pelo seu irmão ter salvado ele, mas o Liang falou que só fez isso porque ele quer ser o único a derrotar o seu irmão. Ao mesmo tempo, o Liu elogia o poder que ele recebeu da casca da árvore porque ele não consegue sentir nenhuma dor, mas ele se cansou dos irmãos e é hora de exterminar eles. O King também falou que os seus espíritos malignos não eram fortes o suficiente, então o Liu falou que tinha um plano. Era para dar para eles um pouco da árvore. O King é contra essa ideia porque eles vão sair de controle por conta do poder excessivo, mas o Liu estava muito confiante que poderia lidar com eles. O Yojin fala pro Liang que eles não vão ser perseguidos lá fora, porque os generais de Requiem são os únicos que podem entrar e sair livremente, os espíritos ficam presos lá. Mas o Liang estava ficando cansado de fugir toda vez. E de repente, eles são encurralados por um espírito, e quando o Liang vai para cima dele, fica bem óbvio que o Liu deu para eles a árvore. Os outros espíritos estão mais cruéis do que nunca. Eles procuram os irmãos e atormentam os aldeões, e o Yujin explicou que a árvore deve ampliar muito o seu lado mal e fica fora de controle. Eles devem sair imediatamente quando o perigo aumenta, mas o Liang se lembra da Hu e decide que ele vai ficar. Ele aponta como o Cao foi rápido para matar ela porque ela era fraca, mas agora que ele é o fraco, ele quer fugir. Ele continua falando que ela se comprometeu muito cuidando dele, mas o Cao só se preocupa em proteger o seu irmão. O Liang continua falando que ele não precisava mais de proteção e não vai permitir que ninguém se machuque por conta dele. Ele promete proteger os espíritos inocentes de Haksasha. O Cao duvida da sua capacidade de fazer isso, mas o Liang promete se tornar forte o suficiente para derrotar eles. O Liang não aguenta muito e compara o Cao ao Liu, falando que ele não era mais o seu irmão. O Cao dá um tapão na cara dele e leva o seu irmão embora dali. O Cao percebeu que o Liu estava certo e começa a perder a esperança. Haksasha é um lugar onde os fracos são pisoteados pelos mais fortes. Então o Liang finalmente lembra ao Cao da sua promessa que ele fez de levar ele de volta para casa. O Cao se lembra das palavras do seu pai sobre a responsabilidade que eles têm com a casa que eles amam, mas da mesma forma ele ainda envia o Liang de volta ao mundo humano, e o Cao explicou que Haksasha não era responsabilidade deles, mas sim só dele. Não tem por que o Liang estar ali, e os dois se separam. O Cao volta com o Yojin para lutar. Então agora, nós voltamos ao presente. Haksasha foi invadida por robôs da organização. O caos estourou quando os espíritos inocentes correm para fugir o mais rápido possível. E o membro da organização ri de uma forma ameaçadora. O Liang e o Cao não conseguem entender como eles estavam conseguindo entrar. E o Gifu disse que eles devem ter encontrado um buraco na fronteira. Como eles fizeram isso, não importava para o Cao. Tudo que ele queria era fechar isso e arrumar logo a situação. O Liang ficou para proteger a Zia, impedindo que o exército não chegasse até ela. O Cao agressivamente faz o seu caminho até o portal, derrubando todos os robôs. Antes que o Cao pudesse chegar no portal, todos percebem que um outro portal começou a se abrir, e o Gifu aponta que eles realmente estavam com problemas. O Cao decidiu que vai segurar o exército enquanto o Zuko vai fechar o buraco, que eles acabaram de abrir. A Zia se preocupa com a sua segurança, mas o Gifu falou que o Cao é ainda mais poderoso do que ela sabia. O Liang diz que o seu irmão poderia lidar com a situação, mesmo que haja 2 portais. Nada que seja impossível para ele. Assim, um terceiro começou a se abrir.
O Cao decidiu que finalmente é a hora de usar a sua habilidade mais poderosa que ele tinha. O Gifu explicou o quão lendário isso era, e a Zia falou que ele também teria que ajudar. Então ele também se dirigiu para o terceiro portal e libera uma explosão de poder e se prepara para o seu ataque ao membro da organização. Mas ele vê que ele decidiu deixar a batalha. A Zia ainda continua preocupada quando Liang percebe que um outro portal se abriu no sudoeste e no leste. Se eles estiverem corretos, outro vai ser aberto no norte em breve. Mas eles vão ter a chance de tomar a iniciativa. O Liang convocou o seu mecha e decidiu que eles vão montar uma armadilha, pouco antes do portal se abrir. O plano funciona perfeitamente e eles lançam uma enxurrada de mísseis sobre os inimigos. O grupo então conseguiu derrotar todos os inimigos e prometem a Zia que eles vão proteger ela quantas vezes for preciso. Mas a Zia parece um pouco desanimada e pensa em como ela deve ser sempre protegida, mesmo tendo seu próprio guardião. O Liang é uma criança sem poderes, mas mesmo assim ele consegue lutar com o seu mecha. Tudo o que ela conseguiu fazer foi ficar tremendo de medo enquanto ela os observa lutar. E o Cao chega ali e concorda com ela falando quão inútil ela era. Ele aponta como ela era velha demais para se tornar uma hospedeira de espírito. O seu guardião estava preso pela corrente do coração e o seu corpo é extremamente fraco. No entanto, ela também não perdeu um único dia de treinamento e se recusa a desistir. Ela não permite que o seu pobre destino a impeça e ela quer mudar isso da mesma forma que ele fez. As suas palavras são inspiradoras para ela, mas ela não consegue superar como ele chamou ela de velha. O Gifu chegou ali para apontar como os portais ainda estavam abertos, e eles percebem o quão estranho era aquilo. Eles não viram nenhum dos generais do outro lado. O Gifu foi investigar e o Liang aponta como os 4 portais parecem formar algum tipo de selo ao redor deles. O Gifu chegou em uma percepção semelhante quando os portais trazem um monstro com uma energia extremamente poderosa para lutar. O grupo se prepara para outra batalha e enquanto eles olham nos olhos do monstro, nós descobrimos que ele tem 3 cabeças. Indo para o passado mais uma vez, o Liang estava doido querendo voltar para Hakusasha, e ele fica chateado pelo seu irmão ter deixado ele sozinho e acredita que ele fez isso apenas para que ele pudesse ser o herói. Lá dentro, o Cao luta contra os espíritos malignos e apanha muito, mas ele fica feliz ao saber que o seu irmão estava seguro e o Liang grita de frustração quando ele explica que não precisa de poderes para que ele seja forte o suficiente para se proteger. O Cao consegue escutar os gritos do seu irmão, mas a sua promessa que ele fez ao seu pai sobre segurar Hakusasha faz ele continuar. O Liang quer desesperadamente voltar e promete que vai fazer isso porque ele tem que ser o único que vai derrotar o Cao. Mas as suas tentativas falham e os dois irmãos se separam. O Cao foi levado até o Liu e o espírito maligno falou que o outro escapou. O Liu não fica satisfeito com isso e mata ele. O Liu quer saber a localização do irmão dele, mas pune o Cao quando ele se recusa a falar. O King diz que queria bater nele também, mas isso foi só pra falar que foi burrice ter voltado. Ele falou que fez uma promessa ao seu pai, e aqui o Liu diz que eles estavam mortos, não precisa cumprir nada. E agora Hakusasha era mais forte do que nunca. O Liu exige a localização do Liang, ameaçar matar ele agora mesmo, mas o Cao revela que ele não tem chances de encontrar ele. No entanto, depois que ele é informado que o Cao foi encontrado na fronteira, fica bem claro para onde o Liang foi. O King fica preocupado que o Liu quebre as regras que foram estabelecidas pelos espíritos. Ao enviar espíritos malignos para o mundo humano, não pode fazer e você vai ser punido. Lá fora, o Liang estava muito triste, mas de repente um espírito apareceu. Ele não conseguia fazer muita coisa, pois o espírito fica invisível no mundo humano, e ele apanha bastante. Mas, usando seu próprio sangue, ele consegue ter uma noção. O Liang sabe que os espíritos não são capazes de sair de lá sozinhos. Por conta disso, o Liu deve ter deixado eles saírem. É claro que o Liu quer desesperadamente capturar eles, mas mal sabe que o Liang planejava usar eles para voltar a Hakusasha. Então, com vários ataques, o Liang pensa em uma maneira de revelar todos eles ao mesmo tempo. Mesmo que ele seja capaz de ver eles, os espíritos ainda eram muito mais fortes do que ele, porque eles comeram parte da árvore. Enquanto isso, o General Liu explicou que ele se tornou pelo menos 100 vezes mais forte graças à habilidade da árvore, e pensa em como iria punir os irmãos por todos os problemas que eles causaram. O King expressa um pouco de pena por eles porque eles são apenas crianças, mas o Liu o lembra do tempo em que ninguém simpatizava com eles,
E desde aquele dia, ele jurou que todo mundo pagaria por todas as lições cruéis que ele teve que passar. Então o mensageiro chega para informar que o Liang voltou. O Liu fica feliz em saber que o garoto foi capturado, mas o mensageiro explicou que esse não é o caso. O Liang forçou a entrada, e agora ele vai derrotar todos eles e colocar eles nos seus devidos lugares. Obrigado por assistirem e até amanhã!